Paramos aqui, nós estamos no Evangelho narrado por Marcos, nós dissemos isso ao início. Estamos aqui num momento mesmo em que Jesus está já crucificado, né? Estamos neste momento da história do nosso Mestre. E nós, embora estejamos aqui, e hoje, não é? Vamos estar aqui no versículo 38, nós vamos começar pelo 33, do 33 ao 38 vamos ler, mas tem algo que eu não sei se eu destaquei aqui, vou destacar. No versículo 33, que fala da morte de Jesus, Jesus está crucificado. Ao chegar à sexta hora, que é por volta do meio-dia, houve treva sobre a terra inteira, até a hora nona. Então, do meio-dia às 3, o céu estava absolutamente escuro. E à nona hora, Jesus bradou em voz alta, e aí temos aqui, no idioma, que vamos ler apenas a tradução, que traduzido é: meu Deus, por que me abandonaste? Então, vamos destacar aqui. Jesus está dizendo dele mesmo? Não. Convido a todos a lerem o Salmo 22 no Antigo Testamento. O livro de Salmos, o capítulo 22. Tá? No versículo 1, o Salmo 22, no versículo 1, ele abre com esta frase: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus, que sempre teve uma ação muito assertiva de ligar as suas situações, os seus feitos ao que estava predito no Antigo Testamento, que é a Torá dos judeus. Mais uma vez, ali na cruz, ele traz um versículo do Antigo Testamento, do livro de Salmos. E embora logo no início comece com essa frase, né? Deus meu, por que me desamparaste? Se nós formos ler todo o capítulo 22 de Salmos, nós vamos... Seja bem-vinda, Ana Vanessa. Nós vamos ver que é como se fosse um desenrolar de um filho de Deus, né? Embora no Antigo Testamento Deus não é visto como pai, mas ele começa falando do desamparo, e depois ele fala da sua própria fraqueza, e depois ele exalta a força de Deus e a grandeza de Deus. Então, existe, mesmo que exista essa ideia, e aqui é claro que Jesus vai destacar, porque é como se ele dissesse assim: vão ao capítulo 22 de Salmos. Ele simplesmente traz o primeiro. E nós, humanos, deste nosso planeta de provas e expiações, quantas e quantas vezes não vamos nos sentir enfraquecidos, e quando enfraquecidos podemos nos sentir abandonados, sozinhos. Por quê? Esse sentimento de fraqueza, que pode passar pelo desânimo, né? Quando nós temos tudo posso naquele que me fortalece, também no Antigo Testamento, eu preciso tomar consciência disso. E é claro que nos momentos de dor e de luta, essa consciência pode estar aquebrantada, não é? Pode estar ali mais dificultada pelas lutas, porque, claro, isso acontece, pois ainda somos espíritos imperfeitos. Esta luz que Jesus disse, que brilha a vossa luz, faça brilhar a vossa luz, é algo que nós estamos, não é que estamos trabalhando nisto, mas ainda estamos muito enfraquecidos como uma criança, não porque sejamos fracos, mas porque ainda na nossa condição espiritual existem esses momentos de fortalecimento,
mas momentos em que ainda nos sentimos frágeis. Isabel, seja bem-vinda. Então, continuando aqui, Jesus, então, traz essa fala que está, na verdade, no Antigo Testamento. No versículo 35, que nós já vimos, vamos ler. Alguns dos que estavam presentes, ouvindo isso, diziam: vede, ele chama Elias. Ou seja, engraçado isso, né? Porque tem sempre aquele sem noção que fala qualquer coisa a qualquer hora. E já era assim a época. Alguém correndo, enchendo uma esponja de vinagre, colocando-a em torno de um caniço, dava-lhe de beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então, quer dizer, tem os sem noção e tem os perversos da ocasião, não é? Tem os perversos da ocasião, sempre, ainda. Ai, mas por quê? Olha, naquele tempo tinha muito mais do que hoje. Hoje nós até podemos dizer que ainda temos, mas são 2000 anos. Nós já estamos muito mais amadurecidos do que naquele momento. Mas ainda vamos encontrar, infelizmente, pessoas assim. Mas naquele tempo era muito mais comum, porque nós estávamos numa fase bem mais infantil, hoje estamos numa fase mais jovem, mas não infantil como estávamos à época. No sentido de amadurecimento, ok? Amadurecimento espiritual. No versículo 37, Jesus, deixando uma grande voz, expirou. E aí paramos aqui, não é? No versículo 38. E o véu do santuário, aqui falando do... rasgou-se, aqui é o véu mesmo, o véu do santuário. Então, estavam referindo-se ao santuário da onde? Do Templo de Jerusalém? A Thelma está dizendo, sim, é o Templo de Jerusalém. Obrigada, Thelma. Que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo em dois. Vendo o centurião que estava presente de frente dele, que havia expirado desse modo, quer dizer, o centurião que viu que Jesus havia expirado, tinha morrido, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Interessante, não é? Porque quem disse isso foi um centurião, um soldado romano. Haviam cristãos entre os romanos? Poderiam haver cristãos entre os romanos? Sim, sem dúvida. No versículo 40, estavam também ali mulheres, contemplando de longe, entre as quais também Maria Madalena, outra Maria que estava ali, obviamente ali temos Maria, mãe de Tiago Menor. Lembra que nós falamos que eram dois apóstolos, Tiago? Pois é. Então, a mãe de Tiago Menor estava ali, a mãe de José estava ali e Salomé. Bom, sabíamos também que a mãe de Jesus estava ali, inclusive com João. Ele falou com os dois, né? Inclusive. Mas, embora ali estivesse, quando fala assim, Salomé, não diz que Salomé é essa. Não é a Salomé, a filha do tetrarca de Jerusalém, não é? Que dançou e que então ele ficou encantado com a dança de Salomé e disse que ela podia pedir qualquer coisa, e ela pediu, a pedido da mãe, a cabeça de João Batista. Não creio que fosse essa. Não vamos esquecer que naquele tempo poderiam, talvez, entre as mulheres, porque tinha um grupo de mulheres que seguia Jesus. Talvez em outra narração dos evangelistas, nós poderemos ter mais informações sobre esta Salomé. Aqui nas notas do tradutor,
não vem nenhuma menção em nota sobre este personagem, ok? No versículo 41, nós temos ainda falando dessas mulheres, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia, e outras muitas que haviam subido com ele para Jerusalém. E por que subido com ele para Jerusalém? Porque Jerusalém fica num planalto. Então, quando se vai para Jerusalém, sobe-se para Jerusalém. Então, é por isso que está dizendo aqui que muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém. Se nós formos ver no mapa, não é? Nós temos que Jerusalém está ao sul. Então, se formos falar assim, não é? Subiu para a Galileia ou desceu, não estamos falando de altitude. Falando de altitude, quem vai para Jerusalém sobe, mesmo que Jerusalém esteja ao sul, ok? Muito obrigada, Regina. Obrigada, querida. Olha, a Regina está dizendo aqui que é Salomé, esposa de Zebedeu. Muito bem. E Zebedeu era pai de 2 apóstolos, não é isso? Os filhos de Zebedeu, que foram pedir a Jesus para um sentar à direita e outro à esquerda dele. Lembram disso? A mãe foi pedir pelos filhos. É essa. Só que na passagem não me lembro de falar da... É isso, Regina? Foi a que pediu a Jesus pelos 2 filhos, que eram apóstolos, para um sentar à direita, e aí eles ficaram muito chateados, e Jesus disse que eles deviam se preocupar o quê? Que o maior seria aquele que servisse. Esse seria o maior. E que o maior, João e Tiago, maior. Muito bem, Regina, obrigada. João e Tiago, exatamente. E Jesus, quando saía e escolhia 3, ele escolhia sempre os mesmos 3, não é? Pedro, Tiago e João. Está aí. Esse Tiago maior foi o primeiro apóstolo a morrer supliciado. Muito bem, então a mãe dos meninos que vai pedir isto, o nome dela é Salomé, e é ela que está também entre... Bom, viu? Olha, maravilha, adorei. Obrigada, Regina. Eu dei boas-vindas para você, Regina? Acho que não. Seja bem-vinda. Muito bem. Terminada esta passagem, então Jesus expirou às 3 horas da tarde. Podem ver que na sexta-feira da Paixão, as igrejas costumam badalar seus sinos às 15 horas. Não sei se já repararam isso. As igrejas católicas, não é católicas.